E se todas as histórias para as crianças passassem a ser leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tempo tem andado a ensinar? São com as palavras de Saramago que eu te convido a pensar sobre a história na vida da gente. Sim, porque tudo gira em torno de uma história. O nascimento, um dia na escola, um encontro, um sonho, um amor. Tudo, a trajetória de tudo aquilo que fazemos, desejamos e compartilhamos pode ser composta por uma narrativa envolvente, inspiradora e até, por que não, motivadora. E é com esse olhar de que as histórias tecem tudo o que acontece no mundo que eu te convido a tecer comigo a história da Malu. Uma menina que tinha muito a dizer e viu como mágica todas as palavras que não dizia aos outros indo parar no seu nariz. E o que fazer para que elas saiam de lá? Bem, para isso é preciso escutar a história Tudo Aquilo que Eu Não Soube Dizer, de Pamela Norbert. Tudo começou numa certa manhã, que parecia ser como outra qualquer, mas te juro, juradinho que não foi. Naquele dia, eu acordei com uma coceira tremenda em meu nariz. Primeiro, cocei-o devagar, bem na pontinha, com uma mão apenas, mas a coceira não parou. Tive então que usar as duas mãos e, de maneira bastante brusca, eu passei a esfregar o meu nariz sem parar. Corri para o banheiro, peguei um banquinho para alcançar o espelho, o que me deixou mais chateada do que a coceira do meu nariz. Afinal, por que o espelho tem que ser tão alto? Ninguém pensa que a criança desta casa também adora ver seu reflexo? Pois bem, o que pude ver ao subir no banquinho foi apenas uma bolinha na ponta do meu nariz. Naquele momento, eu achava que era uma pintinha de beleza, como dizia minha avó. Peguei a barra de sabonete e esfreguei naquela marquinha. Meu nariz ficou vermelho, muito vermelho, e isso passou a chamar mais atenção do que a bolinha, mas não por muito tempo. Eu tinha pouco tempo para tomar café da manhã. O ônibus já ia passar. Então, foi no longo corredor da minha casa que eu resolvi acelerar de verdade e correr. Quando comecei a correr, atrás de mim veio a minha gatinha Afrodite, que ao tentar passar pelo meio das minhas pernas, acabou me derrubando. Caí de cara no chão. O nariz parou de coçar. Agora, doía. Malu, o que foi que aconteceu? Mãe, a Afrodite me atrapalhou. Deixa eu ver o teu rosto. Ih, ficou com o nariz vermelho. E foi nesse momento em que eu tentei falar para minha mãe que meu nariz estava vermelho, mas era por outra coisa, que o celular dela deu aquele barulhinho de mensagem. Seu olhar foi direto para a tela do telefone e seus dedos faziam movimentos tão rápidos que eu nem conseguia acompanhá-los direito. A cara dela era de preocupada. Ao menos foi o que eu deduzi naquela hora. Será que tinha acontecido alguma coisa? Mãe, na verdade... Espera, filha. Lembra o que a mãe sempre te diz? Guarda tudo o que você tiver para me dizer para quando a gente sentar para conversar. Aí você me fala tudo, mas não esquece, tá? Sempre que ela falava isso, batia na pontinha do meu nariz bem de leve, como se uma peninha estivesse caindo do céu e tocasse em mim. Era como se a ponta de seu dedo fosse uma varinha mágica e formasse todas as palavras de tudo que eu tinha para dizer a ela na hora. Eu fui para a cozinha. A tigela onde como cereal estava em cima da mesa. Despejei o leite e comi tudo. A Afrodite ficava se enroscando nas minhas pernas e miando. É assim que ela pede desculpas quando faz algo de errado.
passei a mão na cabecinha dela, como quem diz que tá tudo bem e que ela não fez nada por mal. Bati na pontinha de seu nariz e disse a ela que deveria guardar todas as palavras que tinha para me dizer para o momento da nossa conversa, e que seu dever era o de guardá-las bem, muito bem, para que nada fosse esquecido. Era o ônibus da escola. Eu corri dar um beijo na minha mãe, coloquei minha mochila nas costas e entrei. Oi, seu Antônio. Eu adorava sentar no fundo do corredor do ônibus, do lado da janela. Quando eu entrava, eu já olhava para ver se aquele lugar estava vago e ia direto para lá. Mas pude notar que este dia, todas as crianças estavam olhando para mim. Olhavam para mim como se não me vissem ali todos os dias. A não ser sábados e domingos, né? Porque não tem escola nesses dias. Ah, nem nos feriados. Mas tudo bem, nos outros todos, eu estava sempre ali. A minha vontade era de falar para todos que não era a primeira vez que estavam me vendo e que eu não tinha nada de errado e que é chato demais ficar olhando para alguém assim como eles estavam fazendo. Eu juro que queria ter dito isso. Em pensamento falei tudo certinho, mas na vida real coloquei as palavras, todas elas, no mesmo lugar que a minha mãe pede para eu colocar aquilo que devo falar a ela depois, na ponta do nariz. Foi aí que meu nariz voltou a coçar. Na hora, eu pensei que fosse por isso que todos me olhavam daquele jeito. Se meu nariz voltou a coçar, voltou também a ficar vermelho. E deve ser por isso que todos me olhavam assim. Cheguei à escola e fui direto para o banheiro para ver o meu nariz. E adivinha? Eu tinha me esquecido que lá tinha o mesmo problema que a minha casa com o espelho. Só que lá nem banquinho tinha para eu subir. Nesta hora, não foi apenas meu nariz que ficou vermelho, mas meu rosto inteiro. A minha vontade era de falar para a diretora que seria bom pensar nas crianças quando se faz um banheiro. Não apenas um banheiro, mas uma escola inteirinha. Ou então, que se deixasse logo na entrada da escola pernas de pau e nos ensinasse como andar com elas, sem que a gente caísse, batesse o nariz no chão e ele ficasse pior do que já estava. Eu juro que tentei falar e explicar para ela sobre aquilo que eu achava importante, mas novamente as palavras saíram da minha cabeça e foram parar no meu nariz. Turma, hoje nós vamos fazer uma atividade muito especial. Quero que todos fiquem num grande círculo para que eu possa explicar a tarefa. As tarefas que a professora pede para que façamos um círculo sempre são as mais legais. E com esta não foi diferente. Nós vamos aprender sobre uma tribo africana, a tribo Zulu. A professora Dora mostrou para nós no mapa onde fica a África. Explicou também que nós brasileiros somos descendentes dos africanos e que eles foram trazidos para cá e foram feitos de escravos. Professora, o que faziam os escravos? Então, a professora começou a desenhar no quadro muitas tarefas que os escravos tinham que fazer para aqueles que os compravam. Explicou que eles trabalhavam demais até ficarem muito cansados. Foi nessa hora que a minha cabeça começou a fervilhar de palavras que pulavam de um lado para o outro e eu comecei a me perguntar: será que a minha mãe é escrava? Ela trabalha muito até ficar bastante cansada. Aí eu queria perguntar para a professora se ainda existem escravos, se a mãe da gente poderia ser escrava e se existia criança que era escrava. Meu nariz coçava tanto, mas tanto, que eu não dei conta de segurar as palavras. Elas não saíram pela minha boca como deveria ser. Elas foram todas para o meu nariz e ficaram fazendo companhia para as outras.
Eu tentei observá-las, mas enxerguei apenas as que ficavam bem na pontinha. Eram 2, as danadinhas. Crianças, tem algo muito legal na tribo Zulu. Toda vez que eles veem uma pessoa, dizem a ela o seguinte: Sawubona, que significa eu te vejo. Ué, professora, mas deve ser somente para quem estiver muito distante do outro, porque se estiver perto, é claro que tá vendo, né? Nem sempre, Luísa. Às vezes, tem gente que tá muito perto de nós e não nos vê. Não vê quem somos de verdade, aquilo que se passa em nosso coração, sabe? Eu sei. Eu tenho 2 primas que nunca me chamam pra brincar com elas, professora. Sim, Margot, é mais ou menos por aí. Mas não dá pra apenas dizer que os outros não nos enxergam, porque tem vezes que nós podemos não estar enxergando alguém tanto quanto ele gostaria. Tem vezes que eu não enxergo as formigas, professora. E foi nesse momento que a professora pediu para que a gente escrevesse: o que eu desejo dizer para quem já me olha, mas eu penso que não me vê de verdade? Era tema de casa e eu estava louca para fazer. No ônibus, na viagem de volta para casa, eu não pensava em outra coisa senão na tarefa. Eu tinha tanto para escrever, quem sabe poderia até pegar todas as palavras que estavam no meu nariz e fazer um acordo com elas, que se eu as colocasse no papel, elas jamais voltariam a fazer cócegas no meu nariz. Chegamos ao bairro das Rosas. Lá eu era a primeira a descer. Tchau, seu Antônio. Até amanhã. Malu, você está se sentindo bem? O seu nariz está tão vermelho. Minha avó sempre está na minha casa quando eu chego da escola para me receber. Todos os dias ela prepara o meu lanche, bolacha com leite, e eu adoro. Mas hoje, especialmente hoje, eu estava sem fome. Queria mesmo era fazer a tarefa que foi dada pela professora. E eu comecei. O que eu desejo dizer para quem já me olha, mas penso que não me vê de verdade? Eu escrevi para minha mãe, escrevi para a diretora, para as crianças do ônibus, escrevi para o meu pai, que há muito tempo não vem me buscar para passear. Escrevi para a menina da rua de cima, que me tratou mal outro dia. Escrevi para todos aqueles que constroem casas e não pensam nas crianças. Enquanto eu escrevia, a minha gata Afrodite estava do meu lado e acabou adormecendo ali mesmo. E eu também. Adormeci pensando que no próximo dia a professora iria pedir para que a gente lesse a nossa escrita para a turma e depois, penso eu, que ela enviaria todas as nossas escritas para as pessoas certas. Mas não foi bem assim. Eu acordei com febre. Do meu nariz escorria um líquido o tempo todo. Minha mãe teve que me levar ao médico. Eu perdi a aula da tarefa maneira, que me faria parar de coçar o nariz, que estava repleto de palavras das coisas que eu não falava. Agora estou aqui, com tudo pronto, precisando apenas de um espaço que me deixe falar, que me deixe libertar as palavras que moram no meu nariz.